Presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Edminho Pinheiro, garante desânimo no gerenciamento do Verdão, principalmente por conta de alguns protestos da torcida na vitória diante o Anápolis. O que disse o mandatário esmeraldino, pensando até mesmo, por que não, pegar o seu boné e deixar o Verdão, um cara que é icônico, né, dentro da história recente do maior do Centro-Oeste, trazer um pouco mais de detalhes sobre isso. Será que vale a pena? A resposta também do presidente da Força Jovem, questionado sobre os protestos, obviamente após a eliminação na Copa do Brasil, pelo menos na minha avaliação não poderia ser diferente. Além disso, sobre a notícia muito boa envolvendo o retorno do lateral direito, enfim, o Dieguinho, polivalente atleta que pela primeira vez nessa atual temporada estará à disposição para o técnico Guto Ferreira em qual jogo que ele participa, na Copa Verde ou no Campeonato Goiano. E também falar sobre uma baita alternativa no Campeonato Paulista que poderia encaixar muito bem dentro desse elenco do Goiás. O Gabriel Barros, meio atacante, pode fazer uma função também mais centralizada na meia esquerda, 21 anos de idade, jogador bastante pretendido no mercado da bola. Trazer um pouco mais de detalhes sobre esse jogador e das posições que o Goiás deverá investir até o início do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar aqui o seu like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo com outros esmeraldinos, que sem dúvida nenhuma me ajuda demais. Inclusive, deixe seu comentário, qualquer coisa já serve aí, pode ser um coraçãozinho, é uma bandeira aí da Nigéria, né, que fica das cores do Goiás, qualquer coisa já ajuda pra caramba no algoritmo aqui do YouTube, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso parceiro aqui do canal, a Mania BetPix, para você palpitar nos jogos das eliminatórias da Europa para a Eurocopa, né, desta próxima temporada, entre, por exemplo, o jogaço Itália e Inglaterra, já começando muito bem nessa primeira rodada. Uma vitória da Itália em casa está pagando R$ 2,75 a cada real apostado, um empate R$ 3,10 e uma vitória da Inglaterra fora R$ 2,63. Teremos aí também Eslováquia e Luxemburgo, Dinamarca e Finlândia, com a vitória da Dinamarca em casa pagando R$ 1,30, uma vitória da Eslováquia pagando R$ 1,55, o empate também R$ 4,00. Ótimas cotações lá na Mania BetPix. Teremos aqui na América do Sul outro amistoso entre Argentina e Panamá. Uma vitória da Argentina em casa está pagando R$ 1,02, um empate R$ 19 e uma vitória do Panamá fora de casa, né, pagando incríveis R$ 51 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lembrando que lá na Mania BetPix você pode apostar e inclusive depositar a partir de R$ 1 com nossa parceira aqui do canal. O link do Instagram e também do site você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia muito positiva, o retorno do meia Dieguinho, polivalente, né, lateral direito, já jogou na lateral esquerda, meio atacante, ponta direita, ainda bem para o técnico Guto Ferreira e para a gente torcedor também, a sua primeira participação nessa temporada de 2023 já deverá acontecer nessa próxima quinta-feira, jogo de volta das quartas de finais da Copa Verde contra o Brasiliense na Serrinha. O Dieguinho, que estava aí com uma tendinite crônica desde a temporada passada, já vinha sentindo alguns problemas nessa questão, mesmo assim foi muito valente na disputa do Campeonato Brasileiro, participou de 34 das 38 rodadas do Goiás na primeira divisão, marcando 2 gols e também dando 5 assistências. A sua última atuação havia acontecido acho que essa palavra está errada, enfim, aconteceu no dia 13 de novembro do ano passado, aquela derrota ridícula, né, para o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi titular na sua posição. Antes disso, ele já havia sentido, principalmente naquele momento ali da Copa do Brasil, a eliminação contra o Bragantino, desfalcou o Goiás e fez muita falta no Campeonato Brasileiro, mas depois retornou e não conseguiu, né, manter, por exemplo, o seu mesmo ritmo. Mesmo assim, foi um jogador muito importante na permanência e também na conquista da vaga à Copa Sul-Americana. O Dieguinho, que pela primeira vez nessa atual edição de 2023 ficará no banco de reservas, fez esse tratamento por muito tempo, né, essa tendinite crônica desde a pré-temporada e agora, segundo informações do André Rodrigues, sendo relacionado. A tendência é que fique no banco de reservas do Goiás durante essa semana ainda, no máximo até amanhã, né? Na quarta-feira, eu quero trazer um pouco mais de detalhes sobre essa provável escalação, mas pelo menos no banco de reservas o Dieguinho está garantido, já que o técnico Guto Ferreira confirmou uma escalação do que ele tem de melhor do Goiás para essa partida de mata-mata no campeonato, no campeonato regional, no caso da Copa Verde. Envolver no Campeonato Goiano, a final contra o Atlético Goianiense lá no estádio Antônio Ascioli acontece só no outro final de semana, no dia 2 de abril. Então, como o Goiás terá essa preparação, uns dias a mais de folga, né, até o jogo, a sua primeira decisão, tendo essa tranquilidade
até mesmo para trabalhar com jogadores principais na partida diante o Brasiliense. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Dieguinho, 27 anos de idade, o seu contrato vai até dezembro de 2024, foi já estendido ao final da temporada passada, pelo menos um adiantamento da direção esmeraldina com essa questão. Chegou no Goiás em 2021, mas como um meia-direita, um ponta-direita, inclusive a sua estreia contra o Sampaio Corrêa lá naquela Série B de 2021, foi atuando né, na ponta direita e depois se encontrando no meio de campo e também na lateral. Acho que hoje o meio de campo titular do Goiás está assim muito bem servido com o Zé Ricardo e também o Felipe. Acho que o Dieguinho entrando na lateral direita poderia agregar bem mais do que, por exemplo, tem acontecido com a Apodi. Porém, se a gente observar dos reservas do Goiás para essa função de meio de campo, na teoria são até jogadores aceitáveis, mas que não vem rendendo até aqui nesse começo de ano, tanto o William Oliveira quanto também o Johnny Lucas, o Nathan com poucas oportunidades, né, até aqui na temporada. Talvez o Dieguinho pode sim ganhar e aos poucos, né, recolocando ele como um jogador titular na posição. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma declaração polêmica do Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, após a vitória do Verdão contra o Anápolis na Serrinha por 3-0. Uma reportagem, né, uma entrevista ali ao vivo, juntamente ao André Rodrigues, da Rádio Band News. Muito obrigado aí a galera, que o Edminho disse que estava desanimado com o atual momento do Verdão, principalmente na parte extracampo, envolvendo principalmente as eleições no maior do Centro-Oeste ao final da temporada. Ele disse que que o melhor nesse momento seria repensar sobre a sua trajetória, que talvez poderia até mesmo atender os pedidos da sua família, pegar o boné, deixar de fato o futebol, e se demonstrou bastante abatido com alguns protestos, né, da torcida ao final e durante o jogo ali também, né, algumas faixas reclamando, cobrando a equipe. Acho extremamente natural, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil. Também, por exemplo, se dependesse só de mim, eu não teria aquele ânimo todo de fazer, por exemplo, um protesto. Porém, se a gente observar o que é a eliminação nesse momento, o elenco do Goiás é sim razoável, interessante, mas a gente pensando em uma Série A de Campeonato Brasileiro, o torcedor tem a total, eu entendo que nem todo mundo vai ser completamente compreensivo, vai olhar aqui, mas um jogador aqui é bom, outro não. De fato, o único jogador que passa 100% de confiança há vários anos é o Tadeu. Então ele foi muito colocado sobre essa questão, né, que o único jogador decente do Goiás para a Série A é o Tadeu. A gente sabe que isso não é verdade, porém, se a gente imaginar, por exemplo, o que representa uma eliminação nesse momento na Copa do Brasil, o torcedor está no total direito de fazer as suas reclamações e protestos durante a partida. E o Edminho Pinheiro, ele disse que isso seria mais algo planejado contra ele, alguém dentro da direção do Goiás orquestrando esses protestos. O presidente da Força Jovem, o Matheus Tobias, ele garantiu que não tem nada a ver com isso, né, que não tem nenhum tipo de partido político dentro da torcida, apenas uma reclamação voltada principalmente após essa eliminação na Copa do Brasil. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto polêmico. Como eu falei para vocês, acho que o torcedor está no total direito de cobrar. Todo mundo, acho que assistiu o jogo de ontem, estava um pouco desanimado, um pouco, digamos, não diria essa palavra certa, mas desanimado. Acho que é a melhor pronúncia, né, que a gente pode falar aqui com a atuação do Goiás no meio de semana da Copa do Brasil, até que criou jogadas, mas não fez o gol e poderia impactar, por exemplo, nessa partida contra o Anápolis. A torcida se fez presente, mais de 7.500 presentes, né, no estádio da Serrinha para um jogo segunda-feira às 7 horas da noite. Inclusive, quando foi perguntado sobre esse assunto, o Edminho colocou que para o Goiás ter um dia a mais de preparação nesse jogo de volta das semifinais, por isso que o jogo foi adiado do sábado para depois no domingo e posteriormente na segunda-feira. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Edminho Pinheiro, que assim, ele pode até falar dessa forma, mas acho que dificilmente deixa o Goiás. Acho que até havia comentado isso ontem, né, com meu irmão. Acho que as piores coisas que pode existir no futebol é o futebol, você trabalhando nele sem nenhum tipo de remuneração. Beleza que o Edminho tem ali todas as vantagens também de ter o seu nome na mídia, etc. Mas eu acho que é uma dor de cabeça que eu, por exemplo, não procuraria para minha vida, né? Nessa questão de administração, a gente sabe que não é só lidar com torcida e jogador, tem empresário, como foi no caso essa questão envolvendo o Cauã. Não sei até que ponto vai o amor, né, no caso de uma diretoria, de uma família que já está há muitos anos no Goiás, essa permanência por mais temporadas. Como eu falei para vocês, eu mesmo amando o Goiás, não faria essa questão como no caso de mim, já chegando na casa de 60, 65, acho que tem mais ou menos essa faixa etária. Eu não investiria meu tempo, né, já com a vida resolvida em futebol, envolvendo qualquer time do futebol mundial, não faria essa questão. Mas o Edminho garantindo que está um pouco desanimado, desconfiado nesse momento, que poderia até mesmo ser um fogo amigo nesses protestos do Goiás. A Força Jovem já se colocando, né, a respeito desse assunto, garantindo que não tem nada a ver com essa história.
E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma boa opção para o setor ofensivo de criação de jogadas do Goiás para o Campeonato Brasileiro, um ótimo jogador que está na mira também de vários clubes da Série A do futebol nacional, que é o Gabriel Barros, 21 anos de idade, meia esquerda, meia central, meia direita também do Ituano, tem um contrato até janeiro de 2025 e após já a boa Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada, ele entrou em campo no total 35 vezes, marcou 6 gols e deu outras 2 assistências. Na segunda divisão, foram 24 partidas com 3 bolas na rede. Nessa atual temporada, disputando o Campeonato Paulista com o Ituano, que conseguiu se recuperar, não foi rebaixado, inclusive chegou até as semifinais do Campeonato Paulista. 15 atuações do Gabriel Barros, 1 gol marcado e 1 assistência. Jogador que é bastante versátil, como eu falei para vocês, ele costuma geralmente atuar mais na meia esquerda, principalmente na Série B do ano passado. Nessa temporada intercala muito nas posições, vem jogando mais na perna contrária, na meia direita, mas também aparece muito bem como um segundo jogador dentro da grande área, às vezes até mesmo como um meia central, participando da criação de jogadas. Acho que funcionaria muito bem com essa característica de jogo do técnico Guto Ferreira e principalmente pela motivação do jovem atacante buscando o seu espaço no futebol brasileiro e, por que não, já a Série A do Campeonato Nacional nessa edição de 2023. O Ituano só libera o jogador, obviamente, com um pagamento. Até o momento a gente não sabe, por exemplo, ao certo qual é a quantia que o Ituano imagina receber pela condição do Gabriel Barros, que tem um contrato longo, vai até janeiro de 2025 lá no clube do interior paulista. Segundo informações do Globo Esporte, o Fortaleza fez uma proposta oficial de compra para o jogador neste último final de semana. Até o momento não temos resposta, sobre esse assunto. Um outro interessado também é o Santos nessa condição de proposta oficial. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Gabriel Barros, um jovem destaque do Campeonato Paulista. Não acho que assim, ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, chegar como o grande destaque do Goiás, por exemplo, para um meio de campo, um camisa 10 na Série A do Campeonato Brasileiro, acho que já tem essa qualidade e condição de ser uma boa aposta na disputa da primeira divisão. E seria uma posição que o Goiás está assim muito carente até o início do Campeonato Brasileiro. Já havia comentado isso no vídeo de hoje mais cedo, vou repetir aqui. As posições principais de contratações, tanto a meia direita, um jogador pelas beiradas que atua principalmente pela direita, e um jogador de criação, um camisa 10 nesta parte ofensiva. Na defesa, a tendência é que temos pelo menos um zagueiro pelo lado esquerdo chegando até o início da Série A, além de mais um lateral direito. Quero saber a sua opinião sobre o Gabriel Barros. Encaixaria muito bem nessas duas questões. É um jogador de velocidade, faz também essa função como um meia atacante. Gostaria de ver muito ele aqui no Verdão. Jogador revelado nas categorias de base ele passou no Osasco, no Red Bull Brasil, no Ituano e também no Flamengo, onde começou no elenco principal, participando de 4 partidas em 2021 e desde o ano passado defende o Ituano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição, o Instagram também, @GoiásNews1943 e o nosso parceiro do canal, a Mania BetPix, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!